Olá, boa noite a você que nos acompanha aqui em mais um debate especial no nosso Faixa Livre. Esses debates que a gente vem realizando aqui ao longo das últimas semanas, eu quero, mais uma vez, convidar vocês para que continuem acompanhando aqui. Na semana passada nós debatemos sobre política aqui no Faixa Livre, e dessa vez a gente vai conversar um pouquinho sobre economia. Mas antes de eu apresentar aqui os nossos convidados, eu quero fazer alguns agradecimentos aqui. Na verdade, um agradecimento em especial. Eu quero agradecer ao jornalista Antônio Figueiredo, da Web Rádio Censura Livre, que nos cedeu aqui estrutura para a gente fazer essa transmissão de hoje com algumas vantagens aí que a gente não tinha na semana passada. O Antônio, ele faz a retransmissão do programa Faixa Livre durante a semana lá na Rádio Bandeirantes, ele retransmite pela Web Rádio Censura Livre, é um parceiro nosso aqui nessa transmissão. Antônio, eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigado aí pela força que você nos deu, tá bom? E antes de a gente começar, eu também quero lembrar aqui que esse debate hoje está sendo transmitido, além do nosso canal no YouTube, como foi na última semana, pelas nossas redes sociais, no Facebook e no Twitter, as redes sociais do Faixa Livre. Aproveito também para deixar um recado muito importante para você que está aqui nos acompanhando, você internauta. O Faixa Livre, como a maioria de vocês sabe, é um projeto de jornalismo independente, que conta com a colaboração dos seus espectadores para seguir no ar. O número da nossa conta para contribuição de quem puder aí nos ajudar, nos auxiliar, está passando aí na barra inferior da sua tela. E a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix para você puder nos contribuir aqui com a manutenção do nosso Faixa Livre é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Eu já agradeço de antemão a todos vocês aqui que puderem nos ajudar a manter o nosso Faixa Livre no ar. Bom, nós traremos hoje um debate especial, uma das facetas dessa crise estrutural que o país vem atravessando já há alguns anos e que foi potencializada aí pela gestão do senhor Jair Bolsonaro. Eu me refiro ao difícil cenário da nossa política. E, para isso, eu tenho o prazer e a honra de contar aqui hoje com 3 entrevistados de honra, 3 convidados de altíssimo nível. Eu seguirei, como de costume, a ordem alfabética aqui para apresentá-los. Primeiro, o economista, assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, e membro da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a ABED-RJ, Adhemar Mineiro. Adhemar Mineiro, boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite aos ouvintes e aos que acompanham aí pelo YouTube o nosso programa hoje. E boa noite também aos meus colegas aqui desse... Antes a gente falava companheiros de mesa, né? Agora são companheiros de vídeo. Né? O Plínio, um velho companheiro aí de outros carnavais, e o Davi, também um velho conhecido, não pessoalmente, mas um conhecido aí desse mundo virtual, de leituras, enfim, duas pessoas que eu admiro bastante. Eu agradeço demais, o Adhemar, a sua presença aqui. Você que é um habitué nosso lá na Rádio Bandeirantes, é um entrevistado já há muito tempo, um dos fundadores do nosso Faixa Livre, na verdade. Te agradeço demais a tua participação aqui hoje no nosso debate especial a respeito do cenário econômico no nosso país. E como você citou, Adhemar, eu aproveito para apresentar o assessor econômico do PSOL, lá na Câmara dos Deputados, e professor voluntário de economia na Universidade de Brasília, a UNB, Davi Decache. Davi Decache, boa noite. Boa noite, Anderson. Gostaria muito de agradecer a honra de participar desse debate tão qualificado com pessoas que eu admiro muito. O professor Plínio, uma grande referência para o nosso campo socialista no Brasil. E o Adhemar, em especial, eu escuto há muitos anos. Então, é uma enorme satisfação estar conversando agora com ele aqui quase que ao vivo, por vídeo. Isso daí é uma enorme satisfação pessoal. Uma boa noite aos ouvintes de um programa tão qualificado. É uma grande honra. Eu que te agradeço, Adhemar. A gente que te agradece, aliás, Davi, a gente que te agradece a tua participação, você ter aceitado o nosso convite aqui para participar desse debate de hoje. E, por último, fechando aqui o nosso debate, eu apresento o professor de Economia da Universidade de Campinas, a Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Professor Plínio, boa noite. Boa noite, Anderson. Grande prazer poder falar com os ouvintes da Faixa Livre, num debate aqui com o Davi, com o Adhemar. O Davi eu conheço só de ler, mas o Adhemar eu conheço de outros carnavais. Vai ser uma
Muito bom a gente fazer conversa boa aqui com os teus ouvintes. Eu que agradeço a sua presença, ouvintes e hoje interespectadores, porque esse nosso debate, além de ser transmitido na internet, ele também vai ficar disponibilizado nos nossos canais, nos nossos podcasts. A gente vai colocar os áudios desse debate à disposição nos nossos podcasts do programa Faixa Livre. Bom, gente, como eu citei aqui na apresentação da transmissão de hoje, eu quero começar com você, Ademar. O panorama econômico no Brasil ele é muito complicado, pelo menos desde 2015, quando a gente começou aí essa trajetória de sucessivos resultados de recessão e estagnação, que foi interrompido brevemente a partir de uma política econômica deletéria, com destaque para a reforma trabalhista, que facilitou a vida para esses empresários, começando lá no governo do Michel Temer, mas evidentemente levou a um cenário de perdas de direitos para os trabalhadores e precarização das condições de trabalho, né, Ademar? O Jair Bolsonaro acabou aprofundando esse projeto ultraliberal, tendo como um dos pilares do seu governo o ultraliberal Paulo Guedes, no Ministério da Economia. Só que o que já era ruim, Ademar, com previsões aí sombrias por conta da piora do cenário global, embicou para um desfiladeiro com efeitos da pandemia de Covid-19. O resultado disso é o que vemos hoje em dia, né, Ademar? Sem qualquer tipo de investimento do Estado brasileiro para fomentar a economia, mais de 12 milhões de desempregados, um outro tanto de desalentados, inflação quebrando recorde, atrás de recorde, influenciada principalmente pelo preço dos combustíveis. Essa política de paridade de importação adotada lá pela Petrobras, mas os acionistas da empresa vão muito bem, obrigado, né, Ademar, com lucros astronômicos, como nesse divulgado ontem no balanço do primeiro trimestre do ano de mais de 44 bilhões de reais. Hoje, inclusive, tivemos mais uma alta do preço dos combustíveis pela quarta semana consecutiva. Eu gostaria, Ademar, a partir desse quadro mais geral que eu tracei, você aprofundasse o seu diagnóstico, o panorama da nossa economia atualmente. O que é que nos levou a esse buraco sem fundo onde nós nos encontramos, Ademar? Bom, Anderson, a sua pergunta é aberta o suficiente para eu ficar aqui falando durante umas 3 horas, mas seguramente não vou fazer essa indelicadeza com o estômago dos meus companheiros de mesa e de quem está nos acompanhando aqui, porque seguramente está todo mundo meio esperando terminar o debate para jantar, né? Então, o que eu gostaria de centrar em 2 discussões que eu acho que são importantes, né, para entender esse momento. Primeiro, uma crise internacional, né? Então, essa crise internacional, que você pode, digamos, localizar o epicentro dela, não, pelo menos o momento em que ela aparece, né, explicitamente, lá em 2007, 2008, né, com a crise financeira e a crise econômica, né, e que tem por trás uma disputa de hegemonia no cenário internacional entre China e Estados Unidos, né, uma das características, e outra, as rupturas financeiras, né, que vão acontecendo, né, sucessivamente, e que, digamos, mostram uma reação uma reação do funcionamento da economia em relação a um ciclo forte de expansão financeira, né, uma espécie de vício da economia mundial pela expansão monetária permanente, né? Então, a crise, na verdade, de 2007, 2008, ela, digamos, só aponta para alguma recuperação quando esses mecanismos de expansão monetária são retomados pelos Estados nacionais, e aí você evita uma quebradeira maior, né? Mas agora, digamos, na sequência desse processo, especialmente no pós-pandemia, estou mostrando que começam a chegar a um limite pela própria inflação internacional. Então, a gente vem acompanhando aí uma discussão importante também, né, de retomada da subida das taxas de juros, né, que caíram muito, né, caíram a números negativos nos países capitalistas desenvolvidos nesse último período, que foi o período da expansão monetária. Então, você tem, digamos, um cenário que é o cenário da crise internacional, e agora, com a guerra, você tem um aumento rápido da inflação, isso daí já vinha acontecendo, você tem aí
uma discussão sobre uma bolha financeira internacional que pode explodir a qualquer momento, né? Você tem uma série de discussões. E você tem uma crise nacional, uma crise brasileira, né? Que tem vários momentos também, mas que eu, digamos, colocaria o seu início mais explícito aí até um período, no momento antes da ruptura institucional com Michel Temer, no momento em que, ainda no governo Dilma, no segundo governo Dilma, o ministro Joaquim Levy assume, né, para tocar o rumo, e você tem uma função de política ortodoxa, né, o que era fundamental, né, para você reagir à crise internacional, basicamente era você adotar uma política de expansão do gasto público no país que pudesse, de alguma forma, segurar, né, o funcionamento da economia, segurar preços e salários. E, evidentemente, a gente nem tem certeza se isso seria suficiente, dado essa componente da crise internacional, né, e dado também as opções aqui dentro, né, do setor produtivo nacional, de jogar no sentido de arrochar salários e direitos trabalhistas, reduzir os chamados custos de produção como uma alternativa aí para tentar recompor suas margens de lucro, né, e seguir funcionando, né? Mas essas duas componentes que, no período mais recente, especialmente com a pandemia e a guerra agora, se encontram, da crise internacional com a crise nacional, fazem com que a gente tenha aí um momento bastante complicado, né, na economia brasileira e também de não muito fácil solução para frente. Então eu começaria por isso, sem querer abusar aí da utilização do tempo, né, para a gente seguir debatendo. Muito obrigado, Ademar. Muito obrigado pela tua primeira participação. E eu queria passar logo a palavra para você, Davi. O teu diagnóstico aí a respeito dessa situação econômica complicada que a gente vem enfrentando. O que é que você tem a acrescentar aí em relação ao que já disse o professor Ademar, Davi? Opa, concordo muito com o professor Ademar, mas antes eu queria fazer uma breve fala sobre a conjuntura política, porque eu acho muito importante a gente separar algumas coisas aí no debate, tá? Uhum. Primeira coisa é que os ataques à democracia não surgiram com Bolsonaro, os ataques à classe trabalhadora não surgiram com Bolsonaro. A radicalização do neoliberalismo, a manifestação da face mais autoritária do neoliberalismo não é filha do Bolsonaro, é o exato oposto, né? O Bolsonaro é filho dessa radicalização do neoliberalismo em sua face mais autoritária e expoliativa. Eu estou dizendo isso tudo porque a gente tem que ter diagnósticos precisos do que nos trouxe até aqui, né? Um segundo ponto é que o que reelegeu o Bolsonaro, muito menos do que as fake news, foram as condições materiais do povo. Anos de austeridade fiscal, como a Ademar Mineiro já disse, geraram uma explosão do desemprego, da miséria, da fome, uma descrença enorme no sistema, que levou à eleição do Bolsonaro, que radicalizou isso tudo. Então, todo esse contexto, ele impõe a necessidade, a urgência de derrotar Bolsonaro nas urnas, mas isso está muito longe de ser suficiente. É a condição necessária, a condição urgente, mas não suficiente. Preciso fazer uma autocrítica do que nos trouxe até aqui, para após derrotarmos Bolsonaro, fazermos diferente. Agora, falando sobre a crise, na verdade, ela foi muito funcional para o capital recompor as suas taxas de lucro, tá? A austeridade fiscal autoimposta ao conjunto da sociedade a partir de 2015 e radicalizada após o golpe contra a presidente Dilma em 2016, ela foi muito funcional para o capital. Não é um acidente, não é obra do acaso, tá bom? Vamos lá. Eu diria, dentre outros pontos, tem 3 pontos fundamentais para a gente entender a funcionalidade da austeridade fiscal que causa tanta miséria,
mas também recompõe a taxa de lucro do grande capital. E a gente, a partir desses 3 pontos, consegue compreender a funcionalidade da crise econômica para a recomposição das taxas de lucro do capital. A austeridade fiscal em 2015, já imposta por Joaquim Levy ali, ela tinha como função, gerar desemprego para alterar a correlação de forças capital-trabalho, reduzindo o poder da classe trabalhadora, impondo reduções salariais e enfraquecendo a própria organização da classe trabalhadora para resistir aos outros ataques que já estavam sendo planejados pelo capital com o apoio do Centrão, que é a base parlamentar da nossa burguesia expoliativa, de raízes escravocratas, subordinada ao imperialismo. E com a austeridade fiscal, o desemprego explodiu. E esse era o objetivo. Eu lembro de uma coluna do Samuel Pessoa em 2015, meio do ano. Naquele momento, a dívida pública tinha explodido, ao contrário do prometido, os déficits tinham explodido, o desemprego tinha explodido, e o Samuel Pessoa tem que responder por que o ajuste fiscal do Joaquim Levy, ainda no segundo governo Dilma, estava dando certo. E ele responde, não é questão fiscal aqui só. O ajuste fiscal ele serve para gerar desemprego e reduzir salários. E aí ele fecha a coluna dizendo, eis o lado negro da economia. Aumento do desemprego e queda rápida dos salários é bom, é positivo. Ele fala isso, um liberal, muito respeitado aí pelos economistas. Então esse é o primeiro aspecto, mas não só. Com a austeridade fiscal, o Estado tem limitado a sua capacidade de gastar e de manter o funcionamento dos serviços públicos, abrindo espaços de acumulação para o setor privado, em setores que antes a população acessava por serviços públicos. Então, destruir a saúde é funcional para os planos de saúde, destruir a educação é funcional para os grandes grupos privados de educação como a Croton, destruir a previdência é funcional para os bancos. Por fim, houve uma concentração de capital com essa crise. Então, os grandes engoliram os pequenos, recompondo a taxa de lucro. Isso tudo, não vou me estender mais, é fundamental da gente compreender para traçar um programa de superação. Tá? Derrotar Bolsonaro nas eleições, condição necessária e urgente. Fazer autocrítica, tanto quanto. E a partir disso a gente pode superar, sim, esse processo de radicalização do neoliberalismo. Muito obrigado, Davi, pela tua primeira participação aqui, pela tua primeira fala no nosso debate de hoje. E eu já não quero perder tempo, quero passar logo a palavra. Estou curioso para ouvir o professor Plínio para falar a respeito dessa situação. Plínio, como é que você tem observado aí todo esse cenário que está colocado? Quais são os seus diagnósticos a respeito dessa situação grave que o país atravessa já há algum tempo? Olha, eu tenho pleno acordo com tudo que foi dito pelo Adhemar e pelo Davi. Né? O que nós estamos vivendo no Brasil é o impacto devastador da crise capitalista sobre a economia brasileira. Né? A economia brasileira é uma economia particularmente vulnerável aos ventos fortes da economia internacional. Porque desde a entrada do Collor no início da década de 90, o Brasil está se aprofundando no neoliberalismo. E faz parte desta política, de um lado, uma inserção especializada na economia internacional e, de outro lado, o desmonte dos centros internos de decisão da economia brasileira. Então, isso quer dizer que o Brasil passa a depender do funcionamento da economia mundial. Quando a economia mundial entra em crise, em 2008, né, com uma defasagem pequena, acaba o boom de commodities e aquele ciclo de expansão dos anos Lula acaba se convertendo numa profunda crise. E como o Brasil abriu mão dos seus centros internos de decisão, né, ele asfixiou o mercado interno, ele acabou com qualquer possibilidade de fazer uma política fiscal independente, de uma política monetária independente. Então, ele fica à deriva da economia mundial. E à deriva da economia mundial, o resultado concreto é este processo de estagnação, né? Uma estagnação estrutural. A economia brasileira está, mais ou menos há 8 anos, parada, crescendo 1%, 1,5%,
né, e com a renda per capita regredindo. Então, esta é, digamos, a situação concreta. É um problema estrutural, né, relacionado com o modo de funcionamento do capitalismo na crise, e que é agravado aqui no Brasil pela decisão de radicalizar a inserção especializada na divisão internacional do trabalho. Então, eu acho que é este o diagnóstico, mais ou menos, que foi feito, e é isso que explica, né? Claro que isso não é automático, como falou o Davi, isso veio de uma decisão política, né? Porque é uma decisão que começa com a Dilma, no segundo governo Dilma, que dobra a meta com o Temer e é levada ao paroxismo com a chegada do Guedes. E esta, digamos, que é o programa de ajuste ortodoxo. E este programa, na verdade, é um golpe. É um golpe nos trabalhadores. E o ouvinte, se for trabalhador, ele está sentindo o golpe, na forma de precarização das leis de trabalho, fim da aposentadoria e o teto de gasto, que, no fundo, quer dizer o estado mínimo e, portanto, o sucateamento das políticas sociais. Então, este é o quadro brasileiro estrutural, é isso que nós temos que enfrentar para poder abrir novos horizontes para os trabalhadores e para a sociedade brasileira. Obrigado, Plínio. Obrigado aí pela tua primeira exposição aqui no nosso debate. E eu acho que há um entendimento aqui unânime entre vocês que essa trajetória de derrocada aí da nossa economia teve início, ou se ampliou de alguma forma, durante os governos da ex-presidente Dilma Rousseff, especial no segundo mandato dela. Ademar, na tua avaliação, quais foram as escolhas que a ex-presidente Dilma fez e que levaram o país para que o país embicasse a esse retrocesso econômico? Olha, o processo que você tem, na verdade, é um processo lá do final da eleição de 2014, mas, evidentemente, eu acho que esse ponto que o Davi colocou é importante, porque se a gente for discutir do ponto de vista das mudanças políticas, na verdade, tem um grande debate desde 2013, né, a respeito dos rumos que o país estava tomando e do que exatamente as pessoas queriam. E tem um longo debate sobre isso do ponto de vista social e político, né, que eu acho que daqui seria um desvio grande da gente entrar, mas que levaram aí a candidata Dilma recém-eleita, né, lá em 2014, a fazer uma opção de fazer um governo de concessões aos setores mais conservadores, né, visando aí tentar reduzir o enfrentamento com esses setores, né, que já estava mais ou menos apontado desde antes, né. O primeiro governo Dilma, a gente tem que lembrar, né, em que ela acaba adotando um programa que era um programa muito próximo ao defendido pela Fiesp, né? Na verdade, muita gente fala que é o programa da Fiesp, né? Um programa de você dar isenções tributárias, crédito para as empresas, de você usar as compras públicas, né? Para tentar alavancar a economia, e, do outro lado, as empresas deveriam investir. Né? As empresas pegaram o que ganharam de isenção tributária, né? Pegaram as vantagens todas que conseguiram, né? Energia barata, né? Também é um ponto aí que estava sendo cobrado, né? Teve um embate grande do governo na questão das taxas de juros, né? As taxas de juros subiram, desceram, enfim, mas mesmo nessa área o governo tentou um embate que jogou o setor financeiro para uma posição mais radicalizada contra o governo Dilma, né? Mas o tal do programa da Fiesp não cumpriu o papel de fazer uma retomada de investimentos, que era o esperado, né, pelo governo Dilma. E aí, digamos, ela, ao invés de mudar essa política, na verdade, aponta no sentido de fazer mais concessões, agora ao próprio setor financeiro, com a questão de colocar o Joaquim Levy no ministério. Né? E aí adota um programa clássico, como o Plínio estava falando, um programa ortodoxo clássico, né? de derrubar a economia com todas as
consequências disso, do ponto de vista de recessão e desemprego, né, fazendo isso que o Davi também falou aí claramente, que é essa tentativa de colocar ordem, né, nas demandas da classe trabalhadora. Né, a recessão ela é desorganizadora da classe trabalhadora e por isso as demandas diminuem, né, você consegue, num quadro de recessão, impor perdas, né, e é isso o que começa a acontecer a partir desse momento. Né? Então, você tem claramente aí uma opção, né, que, do meu ponto de vista, foi dado por uma leitura do quadro político, uma leitura, inclusive, errada, né? Porque na definição aí do primeiro para o segundo turno das eleições de 2014, foi um discurso de que não faria isso, que não faria o ajuste, que, na verdade, a opção era crescer e era distribuir, bom, e tudo aquilo que a gente ouviu na época, que a Dilma, inclusive, consegue tirar do ceticismo um certo setor mais progressista e trazer para votar nela o que decidiu a eleição naquele momento. Se você lembrar, a eleição de 2014, ela foi extremamente disputada, né, e a presidente Dilma é eleita, né, ali na conta do chá, no finalzinho da eleição, inclusive, durante a apuração, alguns grandes órgãos de imprensa chegaram a anunciar a vitória do candidato Aécio, e aí, no finalzinho da eleição, a Dilma acaba passando por uma pequena diferença. Mas, enfim... Inclusive, Ademar, desculpa eu te interromper, porque há imagens, inclusive, de uma comemoração lá no comitê de campanha do Aécio, que acabaram se tornando muito evidentes aí, ganharam a mídia, enfim, uma comemoração que foi realizada justamente por conta dessa dificuldade aí de definir quem era o vencedor, né? Exatamente, mas o que eu acho que, digamos, para o nosso debate, o que é importante reter é isso, né? Que um discurso mais progressista acaba convencendo um eleitorado mais cético, né? Só que uma semana depois da vitória, digamos, é adotado o programa ortodoxo, o programa de ajuste, né? E nesse momento fica claro que, digamos, uma parte do importante do eleitorado que tinha dado essa vitória estava sendo descartado, por isso, inclusive, digamos, a reação contra o processo de afastamento da presidente Dilma demora a acontecer, porque as pessoas ficaram anestesiadas. Como é que as pessoas vão sair na rua para defender um governo que tinha esse programa ortodoxo que levaria ao desemprego, que levaria a problemas para a maioria da população, para os trabalhadores, cortes de gasto, cortes na área social, né? E isso daí, digamos, acaba definindo, eu acho, o jogo político daí para frente, como foi falado também, é uma aposta que se dobra com o impeachment, né, e com o governo Temer e o ministro da Fazenda, Meirelles, né, e que, digamos, chega ao seu ponto máximo, como disse o Plínio, com o governo Bolsonaro, né, que aí todos os pudores são abandonados e você acaba de completar, né, uma série de reformas, inclusive as reformas da legislação do trabalho, que retiram os direitos todos os direitos que eram possíveis de ser retirados são retirados dos trabalhadores. Né? Então, esse é o processo que a gente viveu, né, desde ali, e que nos fazem chegar a esse momento em que a gente está hoje, né, e fazem refletir a respeito dos rumos que a gente tem pela frente, num cenário em que, digamos, é sempre bom a gente lembrar, a crise internacional de lá para cá só se agravou, né? Só se agravou. Então, as condições para você sair dessa situação, elas estão cada vez mais difíceis, né? Cada vez mais difíceis e cada vez mais dependentes de muita vontade política. Voltando ao ponto fundamental que o Davi abriu aí a análise dele, que eu acho que é fundamental. Você vai ter que ter uma coalizão de forças políticas com muita clareza
de aonde quer chegar e de como tirar o Brasil desse buraco. E as duas coisas não são simples, nem fazer a coalizão de forças políticas e nem os instrumentos para tirar o Brasil dessa situação no momento. Obrigado, Ademar. Obrigado aí pela tua participação. Davi, eu quero te deixar bem à vontade aí para você tecer teus comentários aí a respeito dessa... Da culpa, né? Da parcela de culpa que tem esse governo Dilma na situação que está colocada. Mas eu queria trazer aqui para o nosso debate um outro ponto. É possível, Davi, na tua opinião, a gente basear uma economia complexa como a brasileira nesse tripé macroeconômico que é adotado lá atrás pelo senhor Armínio Fraga durante os governos do Fernando Henrique Cardoso? Só para explicar aqui quem nos acompanha, o tripé macroeconômico é um conjunto aí de políticas econômicas que consiste em 3 elementos principais: o câmbio flutuante, as metas de inflação e o superávit primário. Dá para dizer que é esse tripé macroeconômico que tem provocado essa espécie de engessamento da nossa economia, em especial aí nos últimos anos com essa crise global que se ampliou enormemente, Davi? Certamente o tripé macroeconômico ajuda a explicar a crise, mas ele não diz tudo, tá? Só para o ouvinte compreender o que é esse tal do tripé macroeconômico e qual é o impacto disso na nossa vida, e também como ele foi radicalizado após 2015, eu vou lembrar vocês de 2 coisas que estão acontecendo agora. A explosão da inflação no Brasil, ela é consequência direta da nossa lógica de política monetária de controle de preços, controle da inflação. Qual é essa lógica? A gente trabalha apenas com um instrumento de política de combate à inflação no Brasil, que é a taxa de juros, tá bom? Então, como o Ademar já falou, como vocês já falaram, qual é a causa do povo trabalhador chegar no mercado e pagar uma fortuna no quilo da carne, no arroz e feijão? Carne nem paga mais, né? É ovo, se tiver. Enfim, mas no arroz e feijão, qual é a causa principal dessa explosão de preços que machuca o povo trabalhador que está desempregado, que sofre com arroxo salarial, que sofre com falta de direitos, que sofre na informalidade, no desemprego? É a política de preço da Petrobras, que serve para quê? Para maximizar o lucro dos acionistas e das importadoras, como a Shell. A política da Petrobras serve para isso. A Petrobras hoje funciona como uma empresa totalmente privada. A gente calcula preço de combustíveis no Brasil como se a gente não produzisse uma gota de petróleo e não tivesse uma refinaria. Esse é o pressuposto do nosso cálculo. Então, o cálculo funciona assim: se o Brasil não tivesse petróleo, se a Petrobras nunca tivesse existido, se a gente não tivesse uma refinaria, quanto que a gente pagaria na gasolina? Importando lá do Golfo do México. R$7. Pronto, é isso que o povo vai pagar. É expoliação. Tá? Então, essa inflação tem uma causa muito clara. O preço dos combustíveis no alto impacta todos os preços da economia, dada a nossa matriz logística. O preço do diesel sobe, o preço do arroz e feijão que vem de caminhão sobe. E como é que a gente combate esse tipo de inflação no nosso regime macroeconômico atual? Com elevação de taxas de juros para desaquecer a economia. Isso é um absurdo. Então o capital ganha 2 vezes. Né? Primeiro, com uma política de preços extorsiva, que é um roubo. A Petrobras distribuiu quase 50 bi agora, no primeiro trimestre para os acionistas. Distribuiu mais de 100 bi no ano passado para os acionistas. 100 bi, isso quer dizer 3 vezes o programa Bolsa Família, que chega em 20 milhões de famílias. Isso é um roubo. Isso é um roubo. E como que a gente combate esse tipo de inflação? Tacando taxa de juros para cima. Sabe? Ou seja, beneficiando o capital duplamente. Primeiro com a política de preço e depois com o combate aos efeitos que essa própria política de preços tem. E as metas de primário? As metas de primário, elas são extremamente procíclicas, que é a perna fiscal do tripé. Elas funcionam quando o país está crescendo, que as receitas crescem e você tem um espaço para gastar. Por isso que o problema não se manifesta no governo Lula. Só que quando o país desacelera, o que acontece? As receitas caem e o governo é obrigado a cortar gastos, aprofundando a crise. E aí, a política fiscal baseada na meta de primário produziu um pequeno déficit de 2014, que serviu para o capital e para os seus advogados, economistas liberais, dizerem que tem que ser radicalizado esse tripé. E esse tripé que era horrível já, enfim, um terraplanismo fiscal, mas
porém, contudo, entretanto, muito funcional para a acumulação capitalista, ele foi substituído pelo teto de gastos, que é pior ainda, que é a constitucionalização da ideologia de Estado mínimo, da destruição do nosso embrionário Estado de bem-estar social compactado na Constituição de 88. É um ataque à democracia, o teto de gastos. Então, o teto de gastos ele visa consolidar a ideologia funcional para acumulação de capital de mercantilização generalizada de todas as esferas da vida. Tá? E também o próprio teto de gastos, você vai vendo como que a funcionalidade dele vai se impondo na mudança de correlação de forças, dado o desemprego gerado, que é mantido em patamar extremamente alto, como o Ademar falou, que desmobiliza a classe trabalhadora, permitindo, inclusive, outros ataques, como a reforma trabalhista, como a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é uma imposição do teto de gastos, porque, como as despesas obrigatórias, como a Previdência estavam crescendo, elas começam a gerar um conflito imenso dentro do orçamento, e aí os economistas liberais falam, não, vamos resolver esse conflito aqui tirando direitos previdenciários do povo. Então, é muito importante a gente entender a funcionalidade dessas políticas econômicas. É muito mais do que um simples debate técnico. É um debate, é uma disputa pelo excedente socialmente produzido, que está sob forte ofensiva. Principalmente, como a Ademar falou, após a crise de 2008, que o capital transnacional vem para cima dos países periféricos, tentando recompor suas taxas de lucro, e que se manifesta aí nas condições materiais de vida do povo. E a gente só vai superar isso tudo se a gente conseguir ter um programa radicalmente oposto ao que Dilma, com Joaquim Levy, impôs à classe trabalhadora em 2015. Obrigado, Davi. Obrigado aí pela tua fala. Plínio, por favor, a palavra é tua. Eu queria te ouvir a respeito aí dessa questão do tripé macroeconômico também. Fique aí à vontade para fazer teu comentário sobre as falas tanto do Davi como do Ademar, mas especialmente com foco aí nos efeitos aí desse tripé macroeconômico que foi adotado lá atrás, ainda pelo Fernando Henrique Cardoso. O Plínio. Tá, eu queria só começar pela Dilma, né? A Dilma não é a causa de todos os males, né? A crise é um acúmulo de contradições. O que estoura na mão da Dilma são contradições que vieram do ciclo anterior, né? O ciclo anterior foi um boom de commodities, então a onda sobe, né? Eu sei que o Faixa Livre é do Rio, né? Todo mundo já pegou uma boa onda, ela sobe, mas depois ela desce. O que a Dilma fez foi potencializar o efeito recessivo da crise que já estava inscrito no movimento da economia, né? Então, esse é o ponto. E ela fez isso, como bem lembrou o Ademar, na contramão do que ela tinha conversado com o povo. Porque todo mundo lembra que ela falou que não faria o ajuste nem que a vaca tossisse. A vaca não tossiu, ela abriu a caixa de Pandora e potencializou os efeitos destrutivos da crise. Então, isso é importante para a gente entender que todo mundo pensa que a crise econômica tem uma solução técnica. Obviamente, existem aspectos técnicos que são específicos da economia. Mas a solução da crise econômica, ela é política. Porque na crise, o que se discute é quem paga o pato e quem ganha na retomada. E o ajuste neoliberal aprofunda um modelo econômico completamente antissocial, né? Que provoca miséria e concentração de renda. Então, esta é a culpa específica da Dilma. Mas o problema real é o modelo. E o modelo é o modelo neoliberal, é o consenso de Washington, que passa por diferentes versões conforme o andar da carruagem, conforme a conjuntura internacional. A política de metas inflacionárias é a política que preserva e que reproduz este modelo. Então, é o modelo que tem que ser atacado. E ele tem que ser, para ser atacado, é preciso de força política, né? E é preciso mudar a correlação de forças que se instaurou no país, na verdade, após a crise das jornadas de junho de 2013,
que a moçada vai às ruas com um programa político muito claro, Anderson, com a Constituição de 88 debaixo do braço. Eu me lembro de ver um trabalhador que desceu de uma favela aí do Rio, entrevistado por uma repórter, e ele falou o seguinte: olha, por que você está aqui? Eu estou aqui para falar para as autoridades que o que a favela precisa não é de estádio, o que a favela precisa é de escola, é de posto de saúde, uma lição de economia. Né? É uma lição do Celso Furtado explicando, olha, quais são as prioridades do país. Mas qual foi a reação da burguesia? A burguesia, a partir das jornadas de junho, elas, na verdade, foram às ruas, né, e capitanearam aquele movimento. E o que começou pela esquerda terminou como uma reação conservadora muito forte que digamos, que acaba levando a deposição da Dilma e depois a eleição do Bolsonaro. E é isto que tem que ser mudado. E ele não vai ser mudado no voto, né? Ele vai ser mudado na rua. Porque quando nós vivemos uma crise profunda da política, a política se define na rua. Então, ganhar a eleição é importante, mas não basta. Você tem que ganhar a eleição com força política, na rua. Né? E a rua tem que ir para a rua com bandeira. Qual é a bandeira? Outro modelo econômico e uma solução democrática para a crise política. Esta que teria que ser a agenda das eleições de 2022. Senão a eleição vira uma espécie de um ritual onde está tudo dominado. Porque só se pode discutir o que a burguesia já definiu como sendo o debate importante. E para concluir, a sair deste modelo é fundamental, porque quando a gente põe os problemas econômicos brasileiros em perspectiva histórica, nós temos que entender que o que está acontecendo no Brasil é um processo de reversão neocolonial, é o desmonte do Estado Nacional, em todos os planos. Na economia, especificamente, nós estamos assistindo um processo de desindustrialização. Então, se este modelo der certo, que é o modelo que os economistas aí do Rio deram o nome, os conservadores, né, de uma ponte para o Brasil, qual é a ponte? Para onde nós iremos? Iremos para o século XIX, porque o objetivo é transformar o Brasil numa mega feitoria moderna. E é este o debate que tem que ser posto. Porque qual é o trabalho de uma mega feitoria moderna? Trabalho neo-escravo, que é o que eles estão implantando, um trabalho sem nenhum direito, sem política social. Então, este é o debate que eu acho que a sociedade brasileira precisa para poder abrir horizonte. Porque sem esse debate, Anderson, a eleição fica reduzida à discussão da dose do veneno. A dose máxima, que é o Bolsonaro, ou a dose mínima, que é esta chapa Lula-Alckmin. Mas, na verdade, evidentemente que a dose mínima é melhor que a dose máxima, mas não resolve o problema. Obrigado, Plínio. Obrigado aí pela tua participação. Eu concordo plenamente com tudo que você falou, Plínio, especialmente quando você diz que é importante a gente acumular força social, força nas ruas, a mobilização da população é fundamental nesse cenário. Agora, eu tenho visto aí alguns movimentos contraditórios, especialmente do ex-presidente Lula, que é o principal antagonista ao Jair Bolsonaro nessa disputa que está colocada. O Lula começou algum tempo atrás falando em revogar a reforma trabalhista, depois voltou atrás por conta da reação desses neoliberais que têm apoiado aí nessa grande aliança que ele construiu, falou em revisar a reforma trabalhista. Ademar, como é que você tem observado aí essas contradições que o Lula tem colocado aí ao longo dos últimos tempos? Recentemente, ele falou em empreendedorismo, ao invés de fomentar aí a necessidade da gente reindustrializar o nosso mercado. Como é que você tem observado aí esses movimentos contraditórios do Lula, Ademar? Bem, vamos lá para a fase de especulações. Seremos aqui economistas, né, economistas com foco aí na velha economia política, fazendo uma leitura da política. Né? Então, eu acho aí que tem dois processos complicados nesse quadro para frente. Um é que você tem
um processo eleitoral tutelado, né? Ou seja, você não tem um processo eleitoral em que você tem um debate livre de ideias, possibilidades e programas. Né? Um pouco o que o Plínio estava colocando antes, ou seja, você tem uma delimitação do que pode e do que não pode ser discutido. Né? E isso é um primeiro problema, não é? Porque quem faz essa delimitação são as elites dominantes e nem de perto essas elites têm um programa para sair dessa situação. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro problema que eu vejo do ponto de vista desse processo eleitoral. O segundo problema que eu vejo são as contradições aí da alternativa que se colocou de fato como uma única alternativa que você tem, porque você de fato não constituiu nenhuma alternativa pela esquerda, né? Você poderia ter tentado construir uma alternativa à esquerda do Lula. De fato, essa possibilidade não aconteceu, ou seja, você tem até alguns candidatos que estão à esquerda do Lula, mas não se apresentam como alternativa real, e nem ao centro. Não, o tal da terceira via não se viabilizou. A coisa mais parecida com isso que você tem nesse momento é o Ciro Gomes, que está na mesma situação que você que estava há um ano atrás, não é? Ou seja, com no máximo 10%, dependendo da pesquisa. Ou seja, não aparece como uma alternativa real. Então, de fato, o que você tem é uma polarização, não é? Que vem para o centro do debate e que não deixa nenhuma margem de alternativa. Se isso que eu estou falando faz sentido, não é? Para os setores progressistas, não resta muita alternativa do que tentar esboçar e pressionar por uma com os programas dentro da única candidatura que faz algum sentido do ponto de vista enfim, dos trabalhadores, dos setores progressistas, etc. Né? Porque a candidatura Bolsonaro é uma verdadeira loucura, não faz o menor sentido. Então, colocar do outro lado só tem uma possibilidade. Então, cabe fazer essa disputa. Né? Fazer essa disputa significa colocar pessoas na rua e defender alguns pontos programáticos que possam significar pelo menos alguma capacidade de mobilização para, aí sim, tentar avançar um pouco mais. Então, é o que eu chamaria de uma espécie de campanha em disputa. Não é? Você tem que disputar a alternativa durante a campanha, disputar dentro da candidatura e disputar para aumentar esses horizontes da eleição tutelada. Não é? Então, são duas situações muito difíceis no momento em que o movimento social está também muito na defensiva. Não é? Então, tudo isso a gente tem que considerar na nossa análise. Não é? Por quê? Porque numa situação de defensiva, numa situação de fraqueza, não é? Você vai ter que focar em muitos poucos pontos para tentar fazer a diferença. Então, eu acho que é isso que está colocado nesse momento, do ponto de vista das forças sociais progressistas, para, pelo menos, digamos, reverter essa onda que você tem nesse momento, não é? E tentar construir alguma alternativa. Qual a vantagem que eu acho que a gente tem? É que a crise internacional se agravou de tal forma, não é? E quando você olha aí os seus componentes, não só do ponto de vista da geopolítica, quanto os seus componentes do ponto de vista da própria reestruturação da produção capitalista a nível mundial, você começa a ver alguns elementos que te dão algum fôlego. Né? Então, tem muita gente hoje falando numa desglobalização, que aspectos aí do que foi essa globalização hegemônica durante muito tempo podem voltar atrás, não, estão voltando atrás
em função desse cenário de mudanças tecnológicas, enfim, de tudo que representou a pandemia, onde vários dos setores produtivos passaram a ser vistos como estratégicos, né? A gente está falando da área de saúde, mas também estamos falando da área de alimentos e outras áreas, e isso daí se reforçou ainda mais com essa questão da guerra na Ucrânia e da questão da subida de preços a nível internacional. Então isso daí abre algum espaço para discussão e dá alguma possibilidade de fôlego, mas não é uma situação simples, construir uma alternativa nessa situação política de defensiva e nesse cenário eleitoral complicado que o Brasil está colocado, onde a gente vê o tempo todo colocado como uma ameaça a palavra golpe, né? Então, só isso mostra essa questão clara da eleição tutelada. Te agradeço, Ademar. Te agradeço aqui o teu comentário. Você citou essa questão da desglobalização, é algo que a gente vem falando muito no nosso Faixa Livre ao longo dessas últimas semanas, inclusive com você, com a tua participação, com a tua ajuda, Ademar. Mas eu quero passar a palavra agora para o Davi, porque a gente começou esse nosso debate, Davi, falando sobre economia, já esbarramos aí na política, mas eu queria trazer uma outra questão que a gente já, de alguma forma, citou. Dá para a gente falar em retomada das condições de vida aí da classe trabalhadora, Davi? Sem falar a revogação das reformas empreendidas aí nos últimos anos, em especial essa reforma trabalhista, que retirou direitos, e ao contrário aí do que os neoliberais empregavam, diziam, levou a um cenário de total desemprego, acelerando essa trajetória de desemprego no nosso país, Davi? Perfeito. Eu posso fazer só um comentário antes sobre a fala do Ademar? A pandemia, de fato, trouxe, principalmente nos países centrais, pelo menos um conflito para a ortodoxia econômica. Enquanto nos países centrais se discute plano Biden, Green New Deal e investimentos de 1 trilhão, ou seja, um keynesianismo pragmático, feijão com arroz que sempre se faz em crise, tá? Qual é a discussão da burguesia no Brasil? A volta ao teto de gastos e mais arroxo. Inclusive, os mesmos economistas que nos Estados Unidos defendem política fiscal expansionista, eles falam o seguinte sempre, eles sempre têm cuidado de falar o seguinte, olha, estou falando isso para os países centrais, para países que eles chamam em desenvolvimento, não gosto do termo, mas é assim que eles falam que não serve, que aqui tem que ser a austeridade fiscal, sim. Tá? Então, essa mudança de perspectiva a gente tem que relativizar bastante, a gente tem que entender bastante a especificidade do debate macroeconômico, como que ele se apresenta. Ele é muito obstruído na periferia. Daí eu já vou, dito isso, essa perspectiva, a partir dessa perspectiva macroeconômica, o debate do Brasil é muito descolado dos países centrais, tá? A dinâmica de acumulação aqui é outra. Inclusive, é assim que os economistas neoliberais ortodoxos dos países centrais apresentam um debate. Mas agora, vamos lá. O debate da reforma trabalhista, por exemplo, ele está sendo muito mal feito na campanha do Lula. Antes de eu falar aqui dos limites da campanha do Lula, eu queria destacar que eu acho que é fundamental uma frente ampla com Lula para derrotar o Bolsonaro, que é a condição primeira para a gente acumular forças, para defender o nosso programa. Porque se Bolsonaro vence mais uma vez, talvez a gente nem possa mais estar fazendo uma live como essas, entendeu? Então é uma questão de sobrevivência do nosso próprio direito de lutar, tá? Mas agora, eu vou falar, agora que eu já mostrei minha posição, eu vou descer o pau mesmo. Olha só, é inadmissível hoje você não falar na palavra revogação. A palavra revogação tem força política. Tem força de mobilização das massas. Quando você fala em revisão, blá, 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 tirando os aspectos técnicos, você está desmobilizando a classe trabalhadora. Você tem que ser específico. Falar de reforma trabalhista é falar em revogação. E citar os pontos. Por exemplo, na reforma trabalhista tem uma coisa da coisa da ideologia, do negociado em cima do legislado, que é uma percepção, uma construção liberal que a gente tem que derrotar, que foi vendido em 2017. O trabalhador e o patrão, eles têm que negociar livremente, como se a correlação de forças fosse igual. Isso foi vendido e foi concretizado na reforma trabalhista. Isso tem que ser dito com todas as letras durante a campanha. Tem que ser revogado.
O trabalho intermitente tem que ser revogado. As condições de acesso à justiça trabalhista, que foram duramente atacadas pela reforma trabalhista, tem que ser revogado. E na campanha isso deve se ficar muito claro. Algum ouvinte pode dizer, mas Davi, não é hora de falar isso. A campanha deve ser só falar de derrotar Bolsonaro. Sim, tem que derrotar Bolsonaro. Mas veja, o mercado está fazendo o papel dele, o mercado está lá exigindo que o PT se comprometa, o mercado exige isso, diariamente, com a manutenção da autonomia do Banco Central. Ou seja, o controle, a continuidade do controle do Banco Central pelos bancos privados, pelo cartel de bancos privados no Brasil. Então eles exigem isso, publicamente. Falam, não, vocês se comprometem. E aí saem notícias, tanto do Guido Mantega, elogiando Campos Neto, o que é um absurdo. O Guido Mantega elogiou o Campos Neto, o presidente do Banco Central do Bolsonaro. Ou a Gleisi, presidente do PT, falando sobre manutenção da autonomia. Outro dia eu vi a Mira Leitão comentando que a manutenção da autonomia do Banco Central é respeito às instituições. Ou seja, um governo democraticamente eleito não pode nem mandar um PL para o Congresso para mudar a autonomia. É quase que um superpoder, o quarto poder. Os bancos no Brasil controlarem o Banco Central, não pode mexer nisso. Cláusula pétrea da Constituição. Então, é muito importante o campo socialista que compõe essa frente ampla com Lula, que é um dever do nosso campo, ao meu ver, para derrotar Bolsonaro, também imponha algumas demandas da classe trabalhadora, as principais demandas da classe trabalhadora, publicamente exija que essas demandas sejam atendidas pelo próximo governo Lula, se assim se concretizar. E quais são essas demandas? Revogação da reforma trabalhista, a palavra revogação tem poder. Fim da autonomia do Banco Central, essa palavra tem poder. Não só o fim do teto de gastos, mas uma política fiscal de geração de emprego, de reversão da precarização dos serviços públicos. Ou seja, nada muito avançado não, só voltar ao 88, como o professor Plínio falou. A gente tem que ter uma campanha que mobilize as massas, tá bom? Sem isso, o que vai acontecer é que tem muitos colegas no PT, por exemplo, o José Dirceu, ele mira muito em 2003. Ele já falou que ele vai escolher, que na opinião dele, o PT deve escolher um político. Ele dá até o nome do Rui Costa, que o Rui Costa é muito bom em ajuste fiscal, ele reprime servidor público quando faz campanha salarial, enfim, tem que ser um político, tipo Rui Costa, como ministro, etc. Sempre mirando 2003. Vai mirar 2003, vai acertar 2015. Não é a mesma conjuntura, é anacrônica essa leitura. Então temos que ter uma campanha de reversão das políticas fiscais adotadas, reversão da política monetária adotada, com o fim da autonomia do Banco Central, reversão da política de preço da Petrobras, que está sendo naturalizada pela grande mídia. A Petrobras, durante toda a sua existência, nunca adotou o PPI, só que agora o PPI é a única política possível, no sentido da Margaret Thatcher. Então a gente tem que ter muita clareza em mobilizar as massas na campanha. A campanha é mais do que colocar o 13 na urna e votar no Lula. A campanha é um momento de mobilização das massas para assentar a aceitabilidade social para o nosso projeto que tem que ser de enfrentamento. Tá? Então eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade muito valiosa nessa campanha de derrotar não só o Bolsonaro, mas o bolsonarismo e o neoliberalismo. A gente tem que fazer uma campanha com um programa radical. Obrigado, Davi. Obrigado aí pela tua fala. Plínio, muitas informações importantes aí que o Davi traz aí na sua fala. E eu queria que você abordasse um pouco aí a respeito dessa questão das reformas que eu citei na pergunta anterior e também te questionar a respeito do seguinte: por que essa turma do grande capital ela vive insistindo aí de que o Brasil só vai crescer se houver investimento externo? Dá para a gente insistir, Plínio, nessa estratégia de fomentar o investimento externo como motor de arranque da nossa economia? Em que marcos deve se dar essa retomada, Plínio? Bom, eu queria retomar um pouquinho a questão, né, e chego lá, Anderson. Eu acho, primeiro, o que o Adhemar falou. Nós estamos numa campanha que tem um debate tutelado, né? E dentro da tutela que foi imposta pela burguesia brasileira aos trabalhadores, as alternativas
ficam circunscritas à miséria do possível, o péssimo ou o menos ruim. Isso é um problema, né? E eu queria dialogar aqui com o Davi. Eu acho que essa ideia de imaginar a frente ampla como uma panaceia para resolver a tragédia que é o Bolsonaro é um perigo, porque nós corremos o risco de derrotar o Bolsonaro, mas não derrotar o bolsonarismo. Porque qual é o problema do bolsonarismo? É a deterioração das condições de vida da população. E isso está relacionado com um determinado padrão de política e um modelo econômico. Mas a tutela não permite que se questione este modelo. Então, ela acaba funcionando como uma espécie de armadilha, que é o que nós estamos vendo. O Bolsonaro, com muita perspicácia política, ele se apresenta como antissistêmico, ele é contra a política, ele é contra os juízes, e ele é contra o status quo, embora ele seja o que há de mais anacrônico e reacionário do status quo. Isto por um lado. Por outro, ele mobiliza a base dele. E o Lula, ao chamar o Alckmin, que é o emblema do status quo, ele fica com a cara do status quo. Aí ele vai para a CUT e fala para a CUT, não adianta fazer manifestação, ninguém liga para isso. Tem que fazer lobby com o deputado. Vai para o empresário e diz, meu governo é de previsibilidade, segurança jurídica, aqui não vai ter revanchismo, aqui vai ficar tudo bem comigo. Bom, então ele fica sem discurso político. Ele entrega o novo para o Bolsonaro. E isso é uma armadilha política. E nós estamos dentro desta armadilha. E desta armadilha, nós só sairemos se houver uma intervenção dos trabalhadores nas ruas. Isso já aconteceu no Chile, aconteceu na Colômbia, aconteceu no Peru. Então, isso abre novos horizontes. Se não tiver isso, nós corremos o risco de ter uma tragédia anunciada, porque o Lula pode perfeitamente ganhar a eleição, pode perder a eleição e pode nem ter eleição. Né? Mas, na hipótese melhor, que ele ganhe a eleição. Em seguida, ele vai frustrar, porque as promessas não vão se realizar, isto vai provocar um ressentimento e depois vem a vingança. E volta o Bolsonaro revitalizado. Em certo sentido, nós estamos assistindo isso nos Estados Unidos com o Biden. Né? O Biden prometeu um montão de coisa, não fez nada, ou não fez quase nada, e o trumpismo está crescendo lá. Então, é uma situação bastante complicada do mundo. Nós estamos assistindo uma mudança de qualidade na evolução da crise, com a Covid e agora com a guerra. Isto coloca na ordem do dia a desglobalização, e isto é, por um lado, uma possibilidade de uma saída desta globalização, mas, por outro lado, se não houver uma vontade política, a desglobalização pode ser pior ainda para o Brasil. Porque uma coisa é o Brasil ter uma inserção especializada numa economia global que está crescendo. Outra coisa é a economia brasileira ter uma inserção especializada nas economias ocidentais em crise. Então a situação fica pior ainda. Então nós temos que ter muito claro que é um momento delicado do mundo, uma crise estrutural do capital, um capitalismo que tampa um buraco, cavando um buraco maior ainda, ou seja, é o capitalismo do abismo, da catástrofe. Na periferia, isso tem a cara da reversão neocolonial, que é o que nós estamos vendo. Quase 700 mil mortos por Covid, absolutamente à toa. Não precisava ter todo esse mundo de morte. Que mostra o quê? Mostra que a burguesia perdeu todos os nexos morais com as classes trabalhadoras, com as classes subalternas. E isso quer dizer o quê? Que não se deve esperar nada da burguesia, porque ela não vai dar nada. Esta frente ampla, ela não é ampla para a esquerda. Não é? O Lula nunca procurou os partidos contra a ordem. Ele procura lá pela direita.
E nós estamos assistindo uma cooptação profunda dos partidos de esquerda. Por exemplo, o meu partido, o PSOL, ele acabou de dar a mão agora para a Rede Sustentabilidade, né, que tem uma cara mais bonitinha de ecocapitalismo, mas que no programa econômico, e aqui é um programa de economia, é extraordinariamente reacionário, talvez seja o mais reacionário depois do Bolsonaro. Então não adianta nada eu ter um modelo que diz a única solução é avançar no Cerrado e na Amazônia, e um programa ecológico que diz, olha, eu preciso proteger a árvore, porque o primeiro desmonta o segundo. Então, eu acho que é isso que está em questão, né? Agora, imaginar que nós vamos resolver isso com investimento estrangeiro é mais ou menos imaginar que o português tenha vindo ao Brasil para trazer ouro, não para tirar ouro, né? O investimento estrangeiro, ele não enriquece o país. Ele, na verdade, é uma sangria de recursos do país. E o que nós assistimos nos últimos 30 anos foi um festival de investimento estrangeiro e nem por isso a economia cresceu. Ao contrário, a economia não cresceu e as condições de vida da população se deterioraram muito. Então, o que o Brasil precisa é de uma solução radical, porque o problema é radical, é muito grave. Nós temos mais da metade da população brasileira sofrendo de insegurança alimentar. Então, é isso que tem que ser posto, né? Para que o povo desça, vá às ruas, né? Desça da favela e diga, ó, isto não. E aí sim se abre uma outra possibilidade de rearranjo. Senão, nós vamos, né, correr o risco de repetir a tragédia, que, aliás, no Chile já aconteceu, né? É Bachelet, Pinheira, Bachelet, Pinheira, né? Então, nós não estamos tomando nenhuma medida que permita a gente imaginar o fim do bolsonarismo. Nós estamos, na verdade, se fosse futebol, dando um chutão, né, e entregando a iniciativa política para o Bolsonaro. Então, nós corremos o risco de, com tanta ansiedade de ganhar a eleição pela linha de menor resistência, sem fazer marola quietinho, nós corremos o risco de que nem exista a eleição. Porque a burguesia, ela trabalha com duas cartas. Ela trabalha com o Bolsonaro e ela trabalha com o Alckmin e Lula. São os dois braços. É como se eu estivesse nadando. É uma abraçada e outra abraçada. E a esquerda está sem voz, o que é uma tremenda vitória da burguesia na eleição de 22. Obrigado, Plínio. Obrigado aí pela tua fala. Ademar, aproveitando, estou pegando carona aí um pouco com o que disse o Plínio, muito me preocupa esses movimentos aí que o Lula tem feito. Inclusive, a revista Time, uma entrevista que ele concedeu essa semana, a revista Time, ele disse que não discute política econômica antes de vencer as eleições. Você acha que ele tem razão, Ademar, o Lula, em deixar a economia de lado na campanha eleitoral? Como é que você avaliou essa declaração dele? E quais os efeitos que isso pode ter na campanha eleitoral? Porque está muito claro que o que elege o presidente no nosso país, Ademar, é a situação econômica da população, né? Eu acho que aí a gente tem duas leituras possíveis, né? Uma é a leitura do desanimado, né? Bem, ele está falando isso, mas a Dilma também falou que ia fazer o oposto do que fez, né? Então, para falar o oposto do que fez, é melhor não falar nada, né? Pelo menos assim você não vai cair em contradição, né? Mas o que eu acho que é fundamental registrar é o seguinte: nada será falado se não houver pressão das ruas, né? O que eu acho que as pessoas têm que tomar em consideração é que a gente está num momento de disputa, né? Então, como o Plínio falou, e o Davi também falou, né? A burguesia, o setor financeiro, eles estão apresentando suas demandas o tempo todo, para todos os lados, né? Isso pode tomar o nome, a execução dessas demandas pode tomar o nome de Bolsonaro, a execução dessas demandas pode tomar o nome de semipresidencialismo, de qualquer outra coisa, e pode tomar o nome de Lula-Alckmin também. Depende do que for negociado. Eu acho que, menos do que ficar discutindo o candidato,
Na verdade, o que os setores progressistas deveriam fazer é selecionar esses pontos que são pontos fundamentais, e eu acho que a política econômica é um desses pontos fundamentais, não é? E começar a pressionar. No nosso caso, não existe alternativa. No caso da burguesia, existem várias alternativas. Não é? No nosso caso, não existe alternativa. Tem que pressionar a candidatura Lula, não é? No sentido de incorporar alguns pontos que sejam importantes, que a gente entenda que são importantes para a mudança no país, desde do plano internacional até uma política de gastos sociais importantes, né, de melhoria rápida da qualidade de vida da população e geração rápida de emprego que reverta essa situação dramática que as pessoas estão vivendo. Então, habitação, saúde, transporte, educação, tudo isso tem que ser priorizado numa política de gastos e começar a fazer pressão nesse sentido. Se não fizer pressão, o outro lado está fazendo, né? E o outro lado sabe fazer pressão, né? Faz isso muito bem e sem precisar colocar gente na rua. Do nosso ponto de vista, a pressão se faz colocando gente na rua. Então, eu acho que a gente tem que selecionar esses pontos, que são pontos importantes, poucos, porque a nossa força não dará para você pressionar por um programa maximalista do ponto de vista das transformações. Esse poder de fazer isso, do meu ponto de vista, vai se dar ao longo do processo, ou pode se dar ao longo do processo, se a gente for bem sucedido, mas partir de alguns pontos simples que apontem no sentido da melhoria da qualidade de vida da maior parte da população, para ganhar força para ir pressionando por mais transformações. Obrigado, Ademar. Obrigado pela tua fala. Davi, Ademar falou aí na necessidade de mobilização das ruas. Isso está claro que a gente não tem. Haja visto que nós tivemos aí, no 1º de maio último, um fiasco, os atos que a gente teve aí no 1º de maio. Eu tenho costumado dizer lá no programa que algo que mobiliza, e foi até um debate que eu tive com o ex-deputado federal, o Adi Damus, no programa de ontem, a respeito justamente do que mobiliza a população hoje. Ele defende essa ideia de que a gente tem que apostar no Lula lá. Eu acredito que, nesse momento, o que mobiliza ainda a classe trabalhadora, e não só a classe trabalhadora, mas alguns setores da classe média, é o fora Bolsonaro. Por que a gente não adota definitivamente mais uma vez, por mais que, evidentemente, o fora Bolsonaro, a partir de um impeachment, não venha a ocorrer, está muito claro isso, que não há a menor condição disso ocorrer, o Congresso Nacional está comprado, o Procurador-Geral da República está na mão do Jair Bolsonaro, mas por mais que a gente, nesse momento, não tenha no horizonte a possibilidade de ter o fora Bolsonaro, esse discurso não é o que agrega a classe trabalhadora e alguns setores da burguesia? Perfeito, muito boa questão. Eu posso antes dialogar com a fala do professor Plínio sobre a questão da frente de esquerda ou frente ampla, enfim. Por favor. Eu acho que, sobre o pessoal especificamente, mas como o campo socialista no geral, hoje o pessoal é um partido que mobiliza milhões de pessoas nas ruas. Então o pessoal tem um papel histórico nesse momento em que a gente deve separar o que é tática e o que é estratégia, algo muito importante para o nosso campo marxista, né? Então, a tarefa número 1, derrotar Bolsonaro. Ponto. Isso é o primeiro passo para a própria sobrevivência da nossa luta, para a manutenção da nossa possibilidade de lutar. Então, eu acho isso muito importante. Isso é condição necessária, é condição urgente e muito longe de ser suficiente. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, e eu acho que isso está claro para o partido como um todo, tá? Porém, contudo, entretanto, não podemos nunca abrir mão dos nossos princípios. Tá? A gente está do lado da classe trabalhadora, e nós temos que, durante toda essa campanha, em que é claro que derrotar Bolsonaro é a tarefa número 1, nós não podemos abrir mão do nosso programa, que é um programa de transformação radical da sociedade, levando em consideração a correlação de forças, como o Ademar Mineiro muito bem falou. Então, eu acho que não são coisas que necessariamente são excludentes.
apoiar uma frente ampla para derrotar o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, dada a necessidade dessa frente ampla para a manutenção da nossa luta, tá? E, ao mesmo tempo, ter firmeza programática, não só durante a campanha, mas também durante os próximos anos, inclusive se for um governo do PT, que não esteja de acordo com o nosso programa, tá? Então, essa firmeza programática de princípios e compromisso com os nossos objetivos de transformação radical da sociedade devem ser mantidas, tá? Dito isso, o que eu acho que nosso campo deve fazer? A gente não pode esperar que o PT faça isso, tá? A tática é diferente. Nós temos diferenças profundas, mas o que nos une agora é muito mais forte, que é o mal maior, que é o Bolsonaro, que é um ataque à nossa própria liberdade de lutar, tá bom? Então, essas diferenças profundas, nós não podemos apagar. O que mobiliza o nosso campo e o povo trabalhador nas ruas são as condições materiais de vida. Não é uma questão de Lula lá ou fora Bolsonaro. A questão é, Bolsonaro está destruindo a classe trabalhadora. Inflação é conflito distributivo, por exemplo. A gente tem que deixar muito claro para o povo que ele está pagando caro em tudo que come porque o Bolsonaro está privilegiando os super ricos, os acionistas, privilegiando os bancos ao fazer uma política de combate à inflação que eleva a taxa de juros para dar mais lucro para os detentores de títulos públicos. Então, a gente tem que falar de fome, de miséria, de desemprego e oferecer alternativas radicais. Que hoje, que o que antes poderia ser chamado de reformismo, hoje é radical na esquerda, né? Um reformista compromissado hoje é considerado pela Mila Leitão um extremista, para a gente ver como que a correlação de força está desfavorável. Então valorização do salário mínimo, política fiscal de pleno emprego, avanço do serviço público, inclusive atacando algumas reversões que nós tivemos nos últimos anos, como a Previdência Social. Então, a gente tem que não só revogar a Previdência Social, mas, por exemplo, reduzir a idade mínima e ter um benefício universal para todo mundo que tem mais de 60 anos. Tá? Uma política de pleno emprego, que altera a correlação de força de capital-trabalho, dando poder de organização para a classe trabalhadora. Uma política fiscal de pleno emprego, ela não altera só o nível de salário no curto prazo, que é importantíssimo. Ela não só reorganiza a classe trabalhadora, mas ela pode ter implicações futuras muito interessantes para o campo socialista, tá bom? Eu sei que isso tudo é muito fácil de falar no campo técnico. A gente faz uma política fiscal ajustada, igual no pós-guerra, estado de bem-estar social, então a gente faz uma política fiscal e monetária ajustada de pleno emprego. Tem muita luta de classes envolvida. E a eleição é uma oportunidade única de nós mobilizarmos as massas. E mobilizar as massas a gente tem que fazer sem constrangimento. Não é o Alckmin que vai constranger a gente. E não é nenhuma chantagem de que tem que derrotar Bolsonaro que vai deixar a gente calado. A gente tem que apoiar, sim, o Lula nesse primeiro turno para derrotar o Bolsonaro imediatamente. Mas isso a gente vai fazer justamente para acumular forças para defender o nosso programa. A gente não pode recuar um passo no nosso programa de transformação radical da sociedade. Então eu queria deixar essas coisas um pouquinho mais alinhadas, porque senão parece que apoiar uma frente de derrota do Bolsonaro em um movimento tático é necessariamente abandonar uma estratégia de longo prazo de transformação social. Obrigado. Eu te agradeço, Davi, o teu comentário. E Plínio, bom, a gente está falando aí nessa necessidade de derrotar o Jair Bolsonaro, enfim, de mobilizar a classe trabalhadora. E eu trago um comentário aqui da nossa interespectadora Mariana Marques. Ela diz aqui o seguinte: a tática segue sendo derrotar Bolsonaro pela mobilização direta nas ruas e não simplesmente derrotar Bolsonaro. É urgente que a mobilização das ruas cresça para frear todas estas forças que o sustentam. Olha, por favor, eu passo a palavra a você e eu quero te fazer uma provocação. Como é que a gente consegue mobilizar a classe trabalhadora nesse momento? O Davi muito bem colocou essa necessidade da gente trazer
a questão social para o debate, de tudo que o Jair Bolsonaro tem provocado em relação à classe trabalhadora, enfim. Qual é o discurso que mobiliza nesse momento a classe trabalhadora e leva as pessoas para a rua, Plínio? Olha, o que mobiliza neste momento é um discurso antissistêmico. É isso que mobiliza. Por isso é que o Bolsonaro tem capacidade de mobilizar e por isso que nós não temos capacidade de mobilizar. Porque o nosso discurso é ultrasistêmico. O nosso não, digo, do Lula e do Alckmin. O que mobiliza, na minha opinião, é quando você fala, ó, direitos já, agora. Aí você mobiliza. Porque eu acho que há um erro, e eu queria, né, abrir essa diferença aqui com o meu querido Davi. Né? Eu acho que a prioridade número 1 hoje não é derrotar o Bolsonaro, é derrotar o golpe, que não é a mesma coisa que derrotar o Bolsonaro, porque o golpe é contra a classe trabalhadora. E esta junção do Alckmin com o Lula mostra, né, que o Lula é parte do golpe. Ele não tem capacidade de revogar o golpe, porque ele é parte do golpe. Né? E nós temos que ter muito claro qual é o papel da esquerda da ordem, dentro do status quo. E ela tem pelo menos 4 papéis. Primeiro, criar a ilusão de que a situação vai melhorar. Então, está péssimo aqui com o Bolsonaro, se chegar o Lula, vai melhorar. Segundo, legitimar a ordem, porque é essa a questão. Agora eles deram um golpe, destituíram a Constituição de 88 de seu conteúdo democrático e republicano, eles precisam legitimar esta nova ordem. E o esforço que a burguesia está fazendo, que é a cartada Lula, seria criar uma república nova dos escombros da nova república. A terceira função da esquerda da ordem é desmobilizar a classe trabalhadora. Por que o Fora Bolsonaro não prosperou? Porque o PT, a CUT, jogaram água no Fora Bolsonaro. Eles não quiseram mobilizar, eles quiseram desmobilizar. E conseguiram, como desmobilizaram a greve de 2017 contra a reforma da Previdência, que, se continuasse, derrubava o Temer. Mas não houve vontade política, né, do PT, da CUT, de fazer esse empurrão. Por quê? Porque eles são parte da ordem. Né? E quarto, a esquerda da ordem precisa evitar a qualquer custo uma esquerda contra a ordem. E isto, no momento em que as contradições estão se acirrando, não é uma coisa menor, é uma coisa maior. Daí a operação de deslocamento do PSOL para a direita, né? Que foi o que aconteceu agora com esta aliança do partido com a Rede Sustentabilidade. Por que isso é tão importante? Vamos pensar a barreira de Brumadinho. Ela acumulou detritos. Como é que ela caiu? Ela caiu porque teve uma pequena trinca, milimétrica. Aí começou a barreira a se desfazer. No momento de muito acirramento das contradições, a burguesia exige crítica zero. E ela está conseguindo. Por isso eu insisto, a eleição brasileira ela é em 2 turnos. Ela tem, num segundo turno, o momento de se escolher o menos pior. Mas no primeiro turno é absolutamente fundamental que uma esquerda contra a ordem plante a semente de uma outra situação, porque senão nós ficamos numa sinuca de bico, numa encalacrada. Nunca é hora da crítica, nunca se pode semear e, portanto, nunca se vai colher. Então, é uma situação complicada. Eu acho que a burguesia deu um nó tático na classe trabalhadora. A classe trabalhadora está sem instrumentos políticos para poder operar, porque ela não opera diretamente, ela precisa de instrumentos. Os instrumentos foram todos neutralizados e é um momento de reorganização profunda e radical da esquerda, sob o risco da gente não ter nenhuma política para enfrentar a barbárie capitalista, porque é isso que a gente precisa entender. Nós estamos vivendo uma barbárie, não é normal você ter 1 de cada 4 trabalhadores brasileiros marginalizado do mercado de trabalho, 700 mil mortos, mais da metade da população sofrendo insegurança alimentar. Tudo isso
a devastação da Amazônia. Tudo isso não é normal. A burguesia procura naturalizar isto e domesticar a esquerda. Então, como é que mobiliza? Mobiliza quando você tem um discurso radical. E essa é a grande força do Bolsonaro, e a ausência de uma esquerda contra a ordem na verdade, deixa o caminho da proposta antissistêmica inteirinha na mão do Bolsonaro. É um equívoco terrível que nós já cometemos em 2018, quando o pessoal se apresentou com uma candidatura que, primeira vez que se dirigiu ao povo brasileiro, nem cumprimentou o povo brasileiro, cumprimentou o presidente Lula, e corremos o risco agora de repetir a tragédia com esta chapa Lula-Alckmin, que é o emblema do naufrágio da nova república, que não comunica com a população, que é descrente da política, descrente da justiça, que quer uma outra coisa. E isto tudo ficou sem voz nesta eleição, ou com uma voz muito pequena nas candidaturas do PSTU, da Vera Lúcia, na candidatura do PCB, da Sofia Manzano, e na candidatura da Unidade Popular do Léo Pérez. Te agradeço, Plínio, o teu comentário. O Ademar, a gente está caminhando aqui para a reta final do nosso debate. Eu tinha pensado em 1h30, mas eu acho que a gente vai avançar um pouquinho. Mas eu quero te trazer um tema aqui que você mesmo já citou, que é justamente esse das alternativas que estão colocadas no nosso cenário eleitoral. Você falou que, nesse momento, evidentemente, a gente tem que pressionar o Lula para que ele traga determinados pontos aí para o debate. Mas agora, quem está falando de economia pelo campo da centro-esquerda, de alguma forma, ou, digamos, no campo do centro, não dá para definir essa figura como uma figura de centro-esquerda no momento, porque ele fica nesse movimento pendular, uma hora está indo para a direita, uma hora está indo para a esquerda, é justamente o Ciro Gomes, né? Porque enquanto o Lula descarta essa possibilidade de debater política econômica, o Ciro fala abertamente que a gente tem que colocar em pauta aí essa questão da economia. E quem auxilia o Ciro Gomes aí nesse campo é o economista Nelson Marconi, que é professor aí da Fundação Getúlio Vargas. Você tem acompanhado, Ademar, as propostas do Ciro para o campo da economia, que é o tema do nosso debate de hoje? Como é que você tem visto aí as proposições dele para a economia, focando no fim do teto de gastos, falando também em investimentos públicos, na revisão da reforma trabalhista? Mais do que isso, Ademar, você acha que ele conseguiria superar as resistências do mercado para pôr em prática a sua estratégia? Olha, eu acho que o Ciro, ele tem um posicionamento, quando eu o acompanho, que eu sou economista, então nem necessariamente não fico acompanhando os movimentos dos políticos, mas o que eu vejo é que o Ciro, na verdade, faz alguns movimentos para tentar dialogar com setores, às vezes no campo progressista, às vezes no campo conservador. Não é? A estratégia fundamental do Ciro, pelo que eu vi, né, e pelo que eu vi, inclusive, da eleição passada, né, vai num sentido positivo, de colocar alguns aspectos positivos que dizem respeito à reindustrialização, à questão de um conflito com os interesses do mundo financeiro. Então, eu acho que, desse ponto de vista, o Ciro é bem progressista. Mas acho que, digamos, a falta de ênfase no social e no ambiental, por exemplo, são coisas que marcam muito o debate do Ciro Gomes também. Então, eu gosto muito de quando ele fala da necessidade da reindustrialização, quando ele critica a questão da independência do Banco Central, etc. Mas, quando eu vejo o discurso dele, eu também sinto muita falta do social. Quer dizer, eu sinto falta de colocar a maioria da população nesse discurso e sinto falta também de uma agenda de mudança ambiental importante. Então, o Ciro, na verdade, eu acho que ele tem uma embocadura geral que aponta no sentido progressista, mas que faltam pontos importantes na agenda dele. E eu acho que a gente deveria começar a discussão não pelo instrumento, porque o Banco Central Independente é um instrumento,
não é? A política fiscal é um instrumento. Mas começar a discussão por onde a gente quer chegar, por o que é capaz de mobilizar as pessoas. E o que é capaz de mobilizar as pessoas é exatamente a questão das políticas sociais, não é? Exatamente a questão de uma perspectiva de mudança no campo ambiental. Então, eu começaria por aí e depois jogaria no sentido de quais os instrumentos necessários, não é? E quais os instrumentos que se opõem a esse tipo de política. Então, eu acho que é aí que é a grande questão. Eu acho que o debate que a gente tem que fazer é o debate sobre as necessidades concretas do ponto de vista de melhorar a vida das pessoas, seja do ponto de vista do combate à inflação, um combate à inflação, como foi falado, que toque a questão dos preços da energia, toque a questão da sua conexão internacional e como é que você tem que desfazer essa conexão no sentido de mudar a possibilidade de melhoria de vida da população, como que você tem que fazer um grande programa de investimentos que priorize educação, saúde, transportes, habitação. Não é possível que a gente, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, todo dia você liga a TV de manhã e vê os problemas de transportes que são evidentes. Não é possível que a pessoa gaste 3 horas para chegar da sua casa até o seu local de trabalho e 3 horas para voltar. Ou seja, a pessoa está gastando 1/4 do seu dia, não é nem para trabalhar, nem para com a família ou com lazer, nem para dormir. É simplesmente se deslocando de um lugar para o outro. Não é? Isso é um absurdo, quer dizer que você não tem uma solução para isso, e uma solução para isso é um investimento em transporte, criação do transporte público de massa, eficiente, etc, etc, etc. Não é? Então, eu acho que esses problemas concretos é que a gente tem que apontar que tem que ser resolvidos. Né? E aí, vamos pensar nos instrumentos. Aí sim, quando as pessoas definirem o que elas querem desse ponto de vista, né? E eu acho que nós economistas podemos participar desse debate também, mas aí chamem nós economistas para um debate mais técnico, de nós queremos isso, isso, isso. Como é que a gente pode chegar lá? E aí vamos conversar na tecnicalidade, o que é necessário para fazer isso que as pessoas querem. Mas eu acho que o grande programa inicial é o que as pessoas querem. E o que as pessoas querem tem que ser discutido nesse campo social. Como o Plínio falou lá das manifestações de 2013, isso é absolutamente concreto. As pessoas estavam pedindo o quê? Saúde, educação, não é? Querem um hospital próximo. Não queremos um estádio de futebol para a Copa. Não é? Quando o país estiver lá numa outra situação, vamos tratar de Copa do Mundo. Mas agora não é questão de Copa do Mundo. Agora é questão de resolver os problemas de saúde, resolver os problemas de educação, resolver os problemas de transporte, resolver os problemas de habitação. Então, eu acho que a nossa discussão tem que partir daí. E, com isso, a gente tem que acumular forças para ir fazendo, digamos, as transformações necessárias, porque pode ser que, a partir desse programa que atenda à necessidade das pessoas, a gente chegue à conclusão que são precisas muitas alterações nesse mundo que a gente está vivendo. Talvez até a construção de um mundo bem diferente. Né? E é nesse processo que a gente acumula forças para fazer essa transformação. Obrigado, Ademar. Davi, a gente está nessa nossa última rodada aí de perguntas e eu queria que você nos ajudasse a entender ou nos desse algum apontamento de como é que a gente consegue resolver esses problemas práticos que estão colocados, que o Ademar muito bem colocou aí, desemprego, inflação alta, o custo de vida no nosso país está altíssimo, enfim, problemas de infraestrutura, transporte, educação, saúde. No campo econômico, quais são as alternativas para a gente resolver esses problemas da população brasileira, Davi? Vamos lá. Eu vou falar no campo econômico quais são as diretrizes gerais, mas, porém, contudo, entretanto, a gente não pode esquecer dos aspectos políticos, tá? Tudo isso é muito fácil de botar no papel, mas exige muita luta política e muito acúmulo de forças políticas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo, revogar o teto de gastos. Por que revogar o teto de gastos? Porque ele significa uma restrição fiscal autoimposta ao Estado, limitando o seu poder de fazer política de gastos públicos, de fortalecimento
dos serviços públicos, de geração de empregos, de forma a alterar a correlação de forças capital-trabalho. O teto de gastos significa a total escassez de investimentos públicos com o objetivo de favorecer as parcerias públicos-privadas. Então, a desculpa é sempre, olha, eu coloquei aqui uma regra que não permite o Estado gastar. Logo, para fazer saneamento básico, a gente tem que recorrer à iniciativa privada. Então, o teto de gastos ele é muito funcional ao regime de acumulação neoliberal em sua fase mais radicalizada. Tá? Então, o primeiro passo é suspender o teto de gastos e fazer uma política fiscal ativa, estressando ao máximo a nossa capacidade doméstica de ofertar bens e serviços em moeda nacional. Ou seja, quando o Estado é o emissor da sua própria moeda, ele é capaz de comprar tudo que está à venda nessa moeda. Obviamente, nem tudo está à venda nessa moeda. Então, você tem restrições externas dadas pela escassez de moeda de reserva internacional. Mas a mobilidade da plena capacidade produtiva doméstica existe. Ponto. Então, derrubar o teto de gastos e explorar, estressar ao máximo a nossa soberania monetária dentro do espaço que nós temos na Divisão Internacional do Trabalho, tá? Obviamente, sem ignorar as restrições externas que também existem. 2, política monetária. Temos que mudar a lógica de combate à inflação. Ao invés de usar um único instrumento, que é a taxa de juros, sobrecarregando a taxa de juros, isso não é burrice, veja só, isso não é burrice. Isso é funcional para o capital, porque quando a gente tem um único instrumento de combate à inflação, que é a taxa de juros, a gente sobrecarrega a taxa de juros, ela explode e favorece os rentistas. Então, temos que mudar a lógica de pensar a inflação. Temos que detectar as causas. Causa da inflação hoje no Brasil, política de preço da Petrobras. Muda a política de preço da Petrobras. Isso já vai reduzir bastante as pressões de preços e não vai exigir que o Banco Central jogue a taxa de juros lá para cima, de forma pouco eficiente e que favorece demasiadamente uma transferência do excedente socialmente produzido por rentistas. Então, é mudar a lógica da política monetária, mudar a lógica da política fiscal. Curto prazo, o que a gente tem que fazer? Política de valorização do salário mínimo em paralelo a isso tudo. O salário mínimo, numa economia que está uberizada, muita gente questiona, mas salário mínimo só bate para quem tem a CLT. Não, o salário mínimo ele tem um efeito farol para toda a economia, inclusive chegando nos trabalhadores informais. Outra coisa que é muito importante, tá? Retomar a agenda de investimentos públicos que estão engavetados, tá bom? E esses investimentos, eles devem ser direcionados ao atendimento das necessidades sociais, então identificando, olha, moradia, transição energética, serviços públicos, então fazer investimentos públicos nessas áreas. Isso tudo, obviamente, é muito fácil de eu falar, mas tem vários aspectos políticos que envolvem isso. De Marx e a Kalec, a gente vê como que o capital tenta obstruir esse tipo de ação politicamente. Isso a gente tem que ter claro em nossas mentes. Só posso fazer um comentário último sobre o programa do Ciro? O programa do Ciro é muito interessante. Rapidamente. Por exemplo, eu admiro muito quando o Ciro fala da autonomia, que vai mandar toda a diretoria do Banco Central embora no primeiro dia de governo. Perfeito, excelente. Porém, contudo, entretanto, ele converge muito com o tripé macroeconômico que ele ataca. Por exemplo, o primeiro ponto de governo dele de 2018 era fazer superávit primário em 2 anos. Tá lá, primeiro ponto. Segundo ponto, como é que ele vai alcançar isso? Programa de governo de 2018. O ouvinte pode acessar no Google lá, que está disponível no TSE. Ele disse que vai fazer isso através, primeiro ponto, de uma reforma da Previdência com regime de capitalização. Inclusive, é um ponto incoerente tecnicamente, porque o regime de capitalização amplia o déficit ao invés de reduzir. Tá? Então, tem vários problemas no programa do Ciro. Parabenizo o Ciro pelos acertos, como combater fortemente o fim da autonomia do Banco Central, falar de industrialização, que é algo que não é dele, né? Deixa a CEPAL, enfim, todo mundo fala de industrializar o país, enfim, isso daí não é algo dele, mas ele tem um mérito em ser o candidato que faz esse debate, mas há muitos limites nesse programa.
Outra coisa, quando você foca muito no novo desenvolvimentismo, na coisa da política cambial como central, ou seja, redução do salário em dólar, para você ganhar competitividade, isso é muito problemático, tá? É uma saída que é sempre tentada em país periférico, reduz salário real em dólar para ganhar competitividade via expoliação do trabalho, tá? Então, isso, ao meu ver, não é um programa que atente aos anseios da classe trabalhadora, tá? Eu sei que a promessa é que isso vai fazer a economia se reindustrializar, vai gerar uma sofisticação estrutural, e com essa sofisticação estrutural nós teremos setores que pagarão maiores salários. Essa é a promessa, tá? Então, o efeito esperado é que, com a sofisticação estrutural decorrente da redução dos salários em dólar, a economia vai reindustrializar e pagar ótimos salários, tá? Essa é a promessa. Porém, o único efeito garantido, isso é fato, é a redução de salário real em dólar. Tá? Eu acho que esse não é um caminho para a reindustrialização do país hoje. Você tentar voltar aos anos 80 com uma indústria de chinelo, que compete via preço. Eu acho que o caminho hoje é outro. É banco público e crédito. Investimento em ciência e tecnologia, pesquisa. Se a gente quiser fazer um programa, tem que ser nessa linha, e não via superexploração do trabalho. Essa é uma divergência fundamental que eu tenho com o programa do Ciro. Outra divergência fundamental, política fiscal. Mas reconheço muitos méritos dele, por exemplo, quando ele fala de política monetária, que o PT, muito infelizmente, se curvou ao mercado financeiro ao naturalizar a autonomia do Banco Central, inclusive o Guido Mantega elogiando o Campos Neto, que, me desculpe os ouvintes, é um bandido a serviço do sistema financeiro colocado no Banco Central. O que ele faz é inaceitável, tá? Então, com todo respeito, é inadmissível a postura do Guido Mantega em elogiá-lo. Obrigado, Davi. Obrigado pela tua participação. Ô Plínio, eu te passo a palavra para você encerrar aqui o nosso debate. Eu só vou te pedir para você ser um pouquinho sucinto aí na tua fala, porque o nosso tempo já está mais do que esgotado aqui. E a palavra é tua, Plínio, para comentar aí a respeito das propostas do Ciro e fazer as suas observações finais aí nesse nosso debate. A palavra é tua, Plínio. Em relação ao Ciro, a minha mãe diz que o inferno está cheio de homens de boa vontade. Eu acho o Ciro um falastrão. A desindustrialização é um processo estrutural e ela não vai ser revertida sem mudanças profundas na posição do Brasil na divisão internacional do trabalho. O Ciro foi um dos responsáveis pela maior abertura comercial da história do Brasil, que provocou a desindustrialização e agora se coloca como um defensor da industrialização. Eu, sinceramente, não acredito em nada disso. Eu acho que queria voltar à questão seguinte, da importância de um projeto político. O Bolsonaro, ele falou duas coisas na campanha de 18. Posto Ipiranga, intervenção militar. E nós, na campanha de 18, não falamos nada. Então, nós precisamos falar direitos já e intervenção popular, ampliação da democracia. Sem uma consigna à altura do drama histórico que nós estamos vivendo, eu acho que nós ficamos muito pobres na política. O neoliberalismo é um caminho de uma mão só. Ele não tem volta atrás dentro da institucionalidade neoliberal. Então, o teto de gasto ele pode ser flexibilizado, mas ele veio para ficar. A reforma trabalhista, que o Lula disse que vai revogar, pode tirar uma coisa aqui, acolá, mas é um dado estrutural, porque é preciso degradar as condições de trabalho para poder continuar com este modelo econômico. A reforma da Previdência pode melhorar aqui e acolá, mas também veio para ficar. E o teto de tudo. Então, a política de preços da Petrobras dificilmente será revogada. Então, nós estamos numa armadilha, porque assim como a Dilma falou, não faço ajuste nem que a vaca tussa fez, e foi uma tragédia do ponto de vista dos trabalhadores e da política, esta chapa agora Lula-Alckmin, que fala, não, mas eu vou mudar alguma coisa. Nem isso eles falam, mas de vez em quando acena. Mas e se não mudar nada? Será uma tragédia dupla, e vem o contra-ataque da
reacionário. Então, eu acho que nós estamos numa situação muito, muito complexa e que o Brasil precisa agora é de conversa boa, Anderson. Então, eu quero encerrar agradecendo aqui o teu convite, uma grande alegria poder participar do programa com o Adhemar, que sempre foi uma referência para nós. O Adhemar é um pouco mais velho do que eu, né? Mas já na ditadura militar ele se colocava, foi uma voz importante de contraponto, né? E o Davi, que representa aqui as novas gerações para quem nós estamos passando o bastão, que eu espero que sempre honre o que há de fundamental na esquerda, que é ir à raiz do problema, doa a quem doer. E elogiar muito o teu programa, que é um oxigênio neste mundo claustrofóbico que nós estamos. É isso. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Agradeço demais as suas palavras, Plínio, e eu tenho que agradecer especialmente a vocês pela participação aqui no nosso debate de hoje, de altíssimo nível. Vocês, evidentemente, trouxeram muito boas colocações aí, informações a respeito da nossa realidade, análises. Eu agradeço demais a participação tanto de você, Plínio de Arruda Sampaio, Adhemar Mineiro e Davi Decache. Muito obrigado por nos ajudarem aqui nessa noite a entender o cenário político e econômico do nosso país. Quero agradecer também aos nossos interespectadores que acompanharam aqui o nosso debate e lembrar que ele estará disponível aí, continuará disponível esse vídeo nas nossas redes sociais, lá no nosso YouTube. Você pode acessar nosso canal, que é o Faixa Livre, para acompanhar, assistir esse debate a hora que você quiser. Também no nosso podcast, a gente vai disponibilizar esse nosso debate de hoje e na próxima semana nós estaremos aqui de volta no nosso Faixa Livre na web, com mais um debate a respeito de um tema importante da nossa realidade. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui o nosso debate. Obrigado, Plínio, Adhemar, Davi. Um abraço a todos vocês e até a próxima.